Olá, povo de Deus, que a graça e a paz esteja com todos nós. Estudo de hoje, um Deus que se arrepende. Hoje nós vamos estudar um Deus que se arrepende, tá bom? Queridos, vamos agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia. Compartilha, toca no sininho e vamos junto, mostrando para as pessoas desse nosso Deus, um Deus que se arrepende. Tá certo? Vamos ver isso na Bíblia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Fortalece todo povo que segue os teus preceitos, caminhos, estatutos e as tuas leis, Senhor. E o Senhor é bondade e é misericórdia. Para aqueles que ainda virão, o Senhor está de braço aberto para receber. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui te aguardando, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor meu Deus. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem vem nos buscar. Amém. Um Deus que se arrepende. Amados, deixa eu me ajeitar aqui. Porque for falar de um Deus que se arrepende, nós temos que se ajeitar, é ou não é? Deus se arrepende quando nós mudamos em nossos relacionamentos com Ele, com Deus. Tá? Quando nós que estamos na prática do pecado, nós se arrependemos, então Deus se arrepende do mal que Ele prometeu fazer. Deus se arrepende do mal que Ele prometeu fazer. Vamos entender isso. Isso nós vemos claramente na vida dos ninivitas. Ali na história de Jonas, esse povo era ímpio, profanos, e Deus se propôs a destruir aquela cidade. Mas Jonas foi até Nínive para pregar e eles se arrependeram, se humilharam, até o rei de Nínive, se humilhou. Então Deus não o destruiu. É assim. Deus insiste com Jonas, fala para ele, porque tinha uma luz no fundo do túnel. Um Deus que se arrepende. Queridos, aqui nessa experiência de Nínive, está mostrando e provando que o arrependimento de Deus se deve ao nosso arrependimento também. Tá? A nossa mudança, nossa conduta, né? O nosso compromisso, nosso, vamos dizer assim, comportamento também, né? Ou seja, a mudança de vida. Queridos, o caráter de Deus não muda, tá? Portanto, alguns versos da Bíblia diz que ele muda de ideia. Pelo menos, né, no contexto humano. E isso envolve, né, o reconciliamento de que nós pecamos. Queridos irmãos, Deus muda de ideia quando nós também mudamos de ideia. Quero que você entenda isso. Deus também muda de ideia quando nós mudamos de ideia. Vamos ler Êxodo 32, 14. Êxodo 32, 14. Vamos ver aqui, para nós ter uma dimensão de como que Deus é. Deus 32, verso 14. Está escrito assim, ó. Então
se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus se arrependeu do mal que ele tinha prometido para fazer ao povo, né? Veja, o povo se arrependeu e se humilhou em Nínive. Então Deus também, né, voltou atrás, né? Você pode ver também Jeremias 18, 4 a Jeremias 18, você pode ver aí, do versículo 4 à frente até o 18, fala assim, ó, presta bem atenção. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui Deus está falando do povo, né? O vaso se deu uma quebrada, não deu certo, e ele tornou a fazê-lo, né? Então veio a mim a palavra, né? Ele fala, então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Então Deus falou assim, será que eu não posso fazer? Posso. Deus falou, posso. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus é o nosso dono, queridos. E ele continua. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que preserva fazer-lhe. Viu? Deus falou assim, se você, ó nação, se você, ó povo, se arrepender também, eu também volto atrás. Me arrependo, né? Um Deus que se arrepende. Você está vendo? O verso 8. Se a tal nação se converter do mal. Então, nós estamos entendendo no texto que tudo vem de nós primeiro. Tá? Verso 9. E no momento em que eu falar cerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então Deus falou assim, se ele não se arrepender, não vai ter o castigo que merece, porque foi ele que escolheu. Foi você que escolheu, foi eu que escolhi. Isso era do povo lá de Jeremias, né? Povo lá antigo de Israel. Veja que está muito claro aqui, né? Se a nação se arrepender e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei, ou seja, eu vou mudar de ideia sobre o mal que pensava fazer. Deus está falando num texto. Esse texto nos explica a mudança da ideia de Deus, em resultado a nossa confissão e dos nossos arrependimentos também. Deus muda de ideia, tá? Quando o juízo em resposta ao arrependimento ou a intercessão das pessoas. Deus muda de ideia. O texto é bem claro. Quando as pessoas se arrependem, vêm até ele, ele muda de ideia. É um Deus que nos ama. É um Deus que está sempre com os braços abertos para nos receber. Né, queridos? Esse tema de Deus não fazer juízo ou arrependimento é esse tema, né, frequente na Bíblia, quando nós lemos. Esse texto aí, esse tema aí, é frequente na Bíblia.
Um Deus que se arrepende, um Deus que quer salvar todo mundo. Não importa o que você fez. Você veio até Deus, se arrependeu, Ele te aceita de volta. Você entende, meu querido? Ele te livra do mal. Em que sentido Deus não muda de ideia? Ele é imutável? Em que sentido Deus não muda de ideia? Ele é imutável? Números 23, 19. Deus é imutável. Tá? Queridos, quando Deus promete uma coisa, Ele não muda. Porém, presta bem atenção, porém, promete uma coisa, Ele não muda. Porém, quando Ele promete destruir as pessoas e se arrepende e se humilha, então Ele muda. Ele muda de ideia. Por quê? Houve arrependimento. E se houve arrependimento, Deus muda. Deus muda sim. Tá? Amados, Deus nos ama muito. Você vê no livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, ali fala: e também aquele que é a força de Israel, né, não mente nem se arrepende. Lá no texto fala que Deus não mente e nem se arrepende. Samuel 15, 29. Tá? Você pode ler. Deus não mente. Tá? Nem se arrepende. Porquanto não é um homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não é homem para que se arrependa. Tá? A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude, né, de ideia e não minta, né, e mude. O homem é assim. O homem mente, o homem muda, o homem fala uma coisa hoje, outra amanhã, mas nosso Deus não muda. Agora, quando se trata de arrependimento, nosso Deus muda. Nosso Deus muda. Para favorecer os filhos dele. Está querendo se arrependeu? Então ele fala, então vem. Então vem comigo. Tá? Então, queridos, será que tendo prometido não fará? O texto fala. Ou tendo falado não cumprirá? Números 33, versículo 19. Agora, levando em consideração outras passagens, esse texto não pode ser interpretado como significando que o Senhor não muda de ideia, de forma alguma, mas transmite a verdade de que Ele não muda de ideia, nem se arrepende quando os seres humanos faz. Agora, nós, né? Nós nos arrependemos de coisas erradas, sabia? Nós se arrependemos de coisas erradas, de caminhos errados. Mas Deus não erra, queridos. Aí que está a diferença. Nós se arrependemos até de coisas erradas que nós fazemos. Mas Deus não erra. Né? E cumpre sua promessa também. Tá? Embora embora possa voltar, né, atrás e adiante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra, a sua misericórdia. Deus não erra. Deus não tem duas palavras. Deus muda de ideia quando os filhos dele também mudam de ideia. E se arrepende. Deus muda de ideias sobre o juízo, em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e é amoroso. É maravilhoso. Aleluia. Amados, um Deus que se arrepende. Sim.
Bendito seja o nosso Deus, que se arrepende. Mesmo nós fazendo coisas erradas, se nós voltar para Ele, Ele vai lá e abre os braços e fala: bem, filhos do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. É assim que Jesus Cristo quer nós. Ele não quer perder ninguém para Satanás. Ele não quer perder ninguém para o seu egoísmo, para a sua soberba, para a sua ganância. Você entende, queridos? Apegue-se, né? E ao amor e à justiça. Apegue-se ao amor e à justiça. É o que nós vamos aprender amanhã. Amém? Fique com a paz do Senhor e que esses textos que eu falei aqui, de um Deus maravilhoso, que não aceita o caminho errado, né? Você veja que Deus, né, via a cidade de Nínive, né, como uma cidade praticamente perdida, mas Deus, lá no fundo do túnel, levanta um homem chamado Jonas e fala: vai lá, tenta lá de novo. Eu não quero perder eles. E até o rei se arrependeu, se humilhou e houve salvação, meus amados. Assim, nós temos que se humilhar diante do nosso Deus, dos nossos erros. Muitas pessoas são soberbas, né? Até dentro da casa de Deus. Muitas pessoas são fofoqueiros, né? Isso destrói, né? Isso não agrada a Deus, destrói a igreja, isso não é do amor de Deus. Vocês entendem? Você tem que falar o que é certo, que nem Deus é. E quando você fala certo, a verdade dói e as pessoas não te aceitam. Porque você está falando uma verdade. É todo mundo seguindo o mundo. Deus se arrepende. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Porque se Ele não fizesse isso, estava todo mundo perdido, porque nós todos somos pecadores, queridos. Apegue-se ao amor e à justiça. Vamos ver isso amanhã. Que a paz do Senhor esteja com você. Você dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, poucas pessoas se inscrevendo. Vamos avante. Né? Vamos levar a palavra de Deus, doa quem doer. As pessoas que necessitam. Quantas pessoas não estão necessitando de ouvir a palavra de Deus? Mãe? Vamos junto. Com a graça do nosso Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Tamo junto lá, hein, amanhã. Toca no sininho aí, né? E dá um joinha aí. Tá bom?